Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? Dessas que atravancam o meu, o seu, o nosso caminho. Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? O pensamento lateja na minha, na sua, na nossa cabeça. Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Quem se inscreveu já, quem ainda não se inscreveu no canal, todo mundo que está chegando, quem já chegou. Esse assunto, né? Esse tema, ele apareceu, na verdade, quando eu ouvi de uma professora, né? Ela estava falando que participou de uma banca, o rapaz estava defendendo lá a dissertação dele, e ele tinha feito, né? Estudou pra caramba o narrador do Walter Benjamin, estudou a beça o narrador pós-moderno do Silviano Santiago, aí escreveu pra caramba sobre um, escreveu pra caramba sobre o outro, aí depois meio que não sabia concluir, né? Não sabia o que fazer com aquilo, né? Meio que chegou a conclusão alguma. Então são duas situações, né, diferentes, né? Pelo menos a princípio, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas a princípio você vê que falta claramente um objeto, né? Um estudo literário particular para você poder validar, né? Nem para aplicar, né? Para você experimentar a sua teoria. Isso é muito claro, né? E a segunda, assim, que é da ordem mais teórica mesmo, é o que me deixou meio assim, né? Enfim, os professores ali não verem, em especial quem orientou a pessoa, né? Você vê que é muito mais um problema de orientação do que do aluno mesmo, né? Que depois é muito fácil pegar né, bater no aluno, né? Essa é a coisa mais, enfim, mais comum, né? Para quem é professor, né? Às vezes tu dá aula num lugar bizarro, né? Ou num lugar que tem as suas dificuldades, o pessoal pega e tem essa tendência, né? Batendo mais fraco, né? Muito humano, né? Bastante humano. E aí, 2 anos para fazer um mestrado, o cara estudou pra caramba, né? E como é que vai ligar uma coisa a outra? E não só ligar, mas comprovar, né? Botar no experimento, né? Botar para funcionar junto de uma questão, no caso concreto, pelo menos um caso, né, de estudo literário. E é um problema porque o texto do Silviano é da década de 80, né? O do Benjamin é da década de 30. Então se passaram aí 50 anos, né? 5 décadas para poder, entre um texto e outro, né? Então alguma coisa aconteceu no meio do caminho, tá certo? O próprio Silviano, quando pega o Walter Benjamin e vai jogando, né? Não sei até que ponto é muito... É um textinho curto, né? É curioso o Silviano Santiago, com esses textinhos curtos, eles são de corte relativamente simples. Eu não sei porque que é tão difundido assim. Deve ser porque é de corte simples, né? Porque, sabe, pra mim falta muita coisa ali para ficar bom. Mas enfim, ele está apontando uma certa situação ali muito específica de um romancista. Eu não sei se esse romancista é português e tal, né? Ele está falando que o problema do romance virando cada vez mais numa forma de reportagem, né? Ou em que o narrador cada vez mais está alheio, né, ao objeto que ele narra, cada vez menos ele se identifica com o objeto que ele narra. Isso é muito comum, claro, com as mídias, né, todas, já naquela época, agora são outro tipo de mídia, mas enfim. E tinha essa coisa da forma jornal, forma jornalística, forma entrevista. Ele vai fazer uma alusão rápida ali ao Hamilton, mas é difícil, né? Para questionar o Hamilton ele teria que estudar bastante, né? E olhar o caso, o Silviano não faz isso, mas ali no caso ele mostra, né? Ele expõe ali o caso do narrador que vai se afastando do seu objeto, não se mistura com ele, e isso estaria um pouco longe, distante da noção de narrador do Walter Benjamin. Então um romance pós-moderno para o Silviano Santiago é um romance onde essa experiência, né, do narrado, né, ou do narrador, ela já não mais acontece, né? Então tem uma cisão aí entre uma coisa e outra. O cara se coloca fora como alguém à parte, alguém que está só analisando o fenômeno de fora. É isso. Mas o que acontece entre o discurso entre o texto do Silviano e o do Walter Benjamin, né? Isso está na Alemanha, do lado da Alemanha, da década de 30, outro está no Brasil, década de 80.
Sabe, você tem que fazer algum tipo de mediação, é impossível, né? Nem que se for uma questão só teórica, sem ainda, né, então numa dissertação, você não tem às vezes tempo para poder pegar e fazer o experimento, né, tá só fazendo, levantando dado e arranjando uma teoria, talvez você consiga aprofundar isso no doutorado, né? Na questão teórica, esse que é o erro de orientação, assim, no meu modo de ver, qual é a discussão que entra na década de 60 e 70, né, ou seja, no pós-guerra, e antes aí da década de 80, né, que já é assim, caminhando aí para um mundo cada vez mais liberal, né, vitória e tal dos Estados Unidos, aquela coisa toda que vai acontecendo, né, de uma certa, né, distensão, pelo menos em termos culturais, não sei, né, já um outro, um tempo histórico até parecido, não um pouco parecido ainda, né, agora até, pelo menos até 2010, até a crise de 2010, 2008, 2007, 2008, né, as mudanças que tiveram a partir daí, esse mundo da década de 80 é um mundo que foi vivido assim, né, recentemente ainda, esse mundo da década de 80 virando, né, para 90. Então o que, que acontece nessa outra época, né, na época do pós-guerra? É a discussão sobre o discurso indireto livre, que é o que o Pasolini, né, o Pasolini vai fazer, né, a partir do cinema. Ele vai falar que o escritor, né, o romancista, no caso, o escritor particularmente, ele perde o seu mandato. O mandato passa a ser do cineasta. Mas por quê? Porque a arte popular, né, acaba se tornando o cinema e não mais o romance, né? Uma mudança total. Já é identificada uma crise do romance na época do Walter Benjamin, mas isso se consolida depois já com o pleno desenvolvimento do cinema. Mas o Pasolini, que cria esse termo, né, do discurso indireto livre, ou da subjetiva indireta livre, quando ele está falando da filmagem e tal, ele está aludindo a uma velha discussão, cara, a discussão já do Bakhtin. E o Bakhtin vai identificar no Dostoiévski, que é você ser, eu vou falar nas palavras do próprio Pasolini, que esse discurso indireto livre, né, são discursos revividos, onde o autor não pode se abstrair de uma certa consciência sociológica do meio que evoca. Então ele vai falar do Dante. O Dante conseguiu, né, enfim, uma condição X que ele tinha lá na época, né, uma condição relativamente alta, mas ele consegue fazer reviver, né, o discurso revivido, vários personagens que estavam acima ou abaixo dele da escala social. Então o Dante, né, o autor no caso, tem essa condição sociológica. Isso o Pasolini fala também sobre as dificuldades do monólogo interior, para você caracterizar como um discurso de letra livre assim, mais puro, porque está impregnado ainda das palavras do autor, da forma de pensar do autor. Então seria uma inovação no romance, né, o monólogo interior, mas isso ainda estaria muito contaminado. E na câmera, né, na câmera que vê, né, na câmera que faz ver o que o outro está vendo, ele vê um discurso indireto livre, né, uma subjetiva indireta livre que vai nos proporcionar um olhar mais puro, mais direto sobre o que o outro está experimentando, sobre essa experiência que o outro está experimentando. É o que o Walter Benjamin aqui está dizendo, né, sobre o Bakhtin vai falar isso especial do Dostoiévski, como é que essa indecidibilidade, né, como você falou, Dostoiévski é um doutrinário de quê? Né, ele está defendendo qual ideia, né, e todos os romances do Dostoiévski estão ali também abertos, né? É difícil você traçar algumas diretrizes, como é que eu vou dizer, algumas diretrizes doutrinárias, né, doutrinárias no Dostoiévski. Isso é muito difícil, muito complicado, porque ele está tão imerso, tão misturado, né, ao discurso do outro, ao discurso dos personagens que ele cria, é tudo tão sem decisão, né? Eu lembro assim, a sensação minha, lendo Dostoiévski quando eu era novo, de às vezes terem personagens terríveis, né, personagens horríveis, assim, que pareciam ser pessoas de mau caráter, né, má índole, pessoas ruins, mas ele mergulha tanto no universo mental dessa pessoa que você não é que você dá razão, né,
Você, né, diz que aquela pessoa de injusta ela vira justa, não é isso. Mas você entende a razão dessa pessoa, entendeu? Você, a partir desse entendimento do universo mental, dessas limitações ali onde ela transita, onde ela está. Então trazer esse estranho, né, esse fora, é a tarefa. Foi a revolução do romance que o Bakhtin viu no Dostoiévski. Depois, vão ver, né, no livre curso, né, no livre curso da consciência, né, nos grandes monólogos de consciência, aí já no romance um pouco mais moderno, também uma outra vitória disso, de você conseguir ver o outro, né, num estado mais puro, através de estados psicológicos revividos. Aí, de novo, né, o Dante, o Pasolini está falando do Dante como o primeiro que fez isso. E o Walter Benjamin está falando no narrador, que é o seguinte, que o contador de histórias pode ser considerado como um mestre ou como um sábio. Ele sabe aconselhar, não em alguns casos, como provérbio, mas em muitos, como sábio. Pois lhe é dado a recorrer a toda uma vida que não inclui apenas sua própria experiência, mas também uma boa parte da experiência alheia. O contador assimila ao que tem de mais intimamente seu aquilo que aprendeu por ouvir dizer. Então, eu acho que fosse para definir numa frase, né, essa ideia do discurso indireto livre, ou do discurso revivido, né, ou essa captura, né, essa importância da experiência, né, para o escritor, para o autor, seria essa frase: o contador assimila o que tem de mais intimamente seu aquilo que aprendeu por ouvir dizer. Então ele está vendo, no caso, né, o Leskov, né, aquele cara que está viajando pela Rússia, está ouvindo a história dos camponeses e tal, dos comerciantes, que ele era também um comerciante, o Leskov, dos religiosos, etc. e tal, e está expondo de uma maneira que fica ali, não é uma situação de você se colocar numa imparcialidade, não é isso, é mais numa indecidibilidade, uma forma que o autor não está ali interferindo para poder doutrinar, ele está mostrando múltiplos aspectos, múltiplos pontos de vista. É a criação de um perspectivismo, que já é uma coisa, enfim, que está sendo formada, está sendo criada no século XIX, né? Aquela história do Nietzsche também, né? Como não tem bem e mal, né? É isso, o bom, o belo e o justo, né? Aquela coisa platônica, como categorias absolutas. Você tem o bom e o ruim, né? O alto e o baixo, o vil e o nobre. Então você tem o alto e o baixo, né? Então, dependendo do ponto de vista que você está, né? Se mais alto, se mais baixo, se mais nobre ou se vil, né? Você consegue ver de formas diferentes, mas não tem um lugar que esteja acima de qualquer outro, né? Assim, um Olimpo acima de todos no absoluto. Você sempre pode estar acima de alguma coisa. Isso até me lembra um pouco aquele livro do Deleuze, né? Da imagem em movimento, quando ele vai falar de um discurso semi-subjetivo no Pasolini, mas o Deleuze fala tanto faz como vocês querem definir, se é semi-subjetivo, se é objetivo, se é subjetivo, enfim, tanto faz. O importante é exatamente você olhar, né? Quem olha, né? Então, nessa que você olha, o que está olhando, né? Essa pessoa que você olha, né? Você consegue não ver só a pessoa, mas também o que ela está vendo. O próprio olhar daquele que está olhando, ele se transforma. Então, esse discurso ele vai se transformando, vai mudando, né? A partir do momento que ele é exatamente experienciado, experimentado com matérias diferentes. Então isso é exatamente o princípio científico básico, né, que está sendo formado também, de novo, no século XIX. Isso não leva uma imparcialidade, mas leva uma tensão, né, a criação de uma tensão constante na literatura. E essa dificuldade de se definir, né, essa dificuldade de ver, isso é certo, isso é errado. Isso não é um manual, um texto de doutrina, né? É uma coisa que exige um pouco mais de cuidado, né, de sofisticação, para poder ser analisado. Então, quanto mais próximo o romance vai virando de algo doutrinário, onde o autor tem a verdade, traz a verdade, subordina tudo ali à verdade,
o Bakhtin, né, no livro dele sobre Dostoiévski, né, Problemas da Poética de Dostoiévski, vai mostrar o Tolstói como um cara desse, né, que você acaba não vendo nem os personagens, você acaba estando submetido à visão já prévia que o Tolstói cria em cima, né, de uma ideia que ele quer expor, né, os personagens são só fantoches, né, estão ali só para poder meio que figurar uma certa doutrina, uma certa visão de mundo que já está pré-estabelecida. Isso é muito complicado em termos de você for analisar o processo criativo, porque o processo criativo ele tem essa questão de você estar, né, confrontando com o diferente, confrontando com coisas diversas. E aí o processo criativo não é algo que você vai só sentar e expor suas ideias tal como elas são, né? Durante o processo criativo você vai mudando, transformando a sua forma de pensar, de entender as coisas, e muitas coisas ficam em aberto, né? Você não tem a resposta para tudo, não é isso? Então, o discurso indireto livre é esse entrar na experiência dos outros. Isso aconteceu no cinema, né? Isso aconteceu na década de 60, na década de 70, onde tem essa mudança aí do estatuto, né, que antes era do escritor, vai para o cineasta. E é o que o Silviano ignora, né? Talvez por estar mudando um pouco, porque por mudar a linguagem, da linguagem do cinema para a linguagem da literatura para a linguagem do cinema muda um pouco, e o pessoal esquece completamente que todos os vínculos que existem entre o novo romance, por exemplo, e o cinema, e os novos cinemas, né, o novo roman, né, não sei falar francês, a escola de novos, não, o cinema novo, Nouvelle Vague, é isso, a Nouvelle Vague, o novo roman lá na França, o Pasolini como escritor, né, como é que ele trabalha isso dentro do cinema, todas essas transições, né, o próprio, não sei, o Glauber Rocha como leitor aí do Euclides, né, leitor, enfim, como leitor mesmo, né, quase como escritor, tanto que ele se coloca como um autor, quando o Ismael Xavier está falando do Glauber, é como um autor, né, o diretor como autor. Então, tem essas barreiras assim que são bem fluidas entre a literatura e o cinema, e dentro do debate literário isso fica um pouco deslocado, né, de lado, porque o cinema usaria uma outra linguagem. E o curioso é que o pessoal do cinema vai tentar usar a literatura para poder dar nome a essa linguagem nova. Então, nesses próprios textos do Pasolini, do empirismo herético, ele vai recorrer à semiótica, né? Vai tentar trazer a partir da semiótica o que seria a linguagem cinematográfica, acho que são os insígnios, né, que o Pasolini fala, que são as imagens do sonho, né? O próprio Deleuze, quando ele vai fazer esses dois livros sobre o cinema, ele parte do Peirce, né, para poder falar, criar um vocabulário, igual ele fala, né, como é que o Deleuze fala? Isso ele fala nos cursos, ele não fala nem nos livros. Igual o Mendeleev fez uma tabela periódica dos elementos, ele queria fazer uma tabela periódica, uma classificação, uma sistematologia geral, né, um sistema de signos, no caso, né, geral, a partir do cinema, né, o cinema usar o cinema para poder criar essa tabela de signos, que pode ser usado no cinema ou fora do cinema, mas a partir do momento que ele traz o cinema como aliado, né, e cria essa tabela de signos, essa tabela de signos também pode ser usada na literatura, né? O Deleuze está dentro, né, dessas discussões aí da linguística, só que como marginal, né, para poder variar, né, o Benveniste, todos esses linguistas aí, ele sempre foge, né, ele pega uns linguistas muito marginais também, alguma coisa relacionada ao sistema de ensino da França, não sei. Nas aulas ele fala, não, cara, vocês estão lendo aqui o Benveniste, porra, de novo, Saussure de novo, e tal, não, isso não vai levar vocês a lugar nenhum e tal, vamos para outro lugar, vamos para outro lugar, vamos para outro lugar. E nisso ele para no Peirce, que é onde dá, né, as condições, os subsídios para ele poder começar a pensar nesse novo sistema de signo. Isso aí está acontecendo, né, década de 60, década de 70, década de 80, você vê que o Silviano, enfim, são coisas talvez recentes, não sei, ou tem essa dificuldade pela forma de linguagem, não só pelo cinema ter uma língua diferente,
mas também por estar se estabelecendo aí numa certa linguagem, né, sobre o cinema que ainda não tem, que está se fazendo, né, está se formando. O Silviano um pouco ignora, mas esse mandato é o mandato do cinema nessa época, no pós-guerra. Então, para poder dar conta desse gap temporal entre o narrador do Walter Benjamin e o narrador pós-moderno, putz, eu adoro usar essas palavrinhas, né? Mas, enfim, esse narrador mais avançado, né? Dessa fase mais avançada do capitalismo, é do Silviano. Para dar conta disso, tem que se passar pelo cinema, né, como ele foi pensado, e por um poeta e cineasta que foi o Pasolini. Então eu vou pegar aqui um trechinho, deixa eu ver, do que eu separei, eu acho que é isso. É um trechinho só do livro do Didi Berman, Povos Expostos, Povos Figurantes, quando ele está falando exatamente do Pasolini. É o seguinte, que o Pasolini, o Didi Berman fala sobre o Pasolini, né? A questão dos povos, no plural, a questão dos povos, né, do plural, no plural, está, em consequência, inscrita às claras no mais antigo projeto poético de Pasolini. Se tratava, com deslocamento até os dialetos da língua estabelecida, o italiano, tal como se havia fixado na época da supremacia florentina, de devolver aos povos sua palavra. Isto é, a multiplicidade e complexidade de suas palavras, suas sintaxe, né, e suas línguas. Quando Pasolini investe o domínio cinematográfico, o fará ademais para recolher, por meio de câmeras e de megafones, o registro direto dessas palavras faladas. Por isso, conforme sua ideia, abre aspas, Pasolini, a imagem e a palavra são o cinema em uma só e mesma coisa. E agrega, né, um topos. Esse é um topos. O que Pasolini pede à câmera equivale, portanto, a ressuscitar a poesia oral, mas com uma técnica nova. Isso é, esteticamente assumida no lugar, né, a la vez, desculpa, isso aqui é espanhol, né? A la vez que está politicamente preocupada, esteticamente assumida de tal forma que está politicamente preocupada com seu próprio presente. Aí diz o Pasolini, todas as películas que filmei, eu as filmei como poeta. É o que ele fala, né? Então, o Pasolini é isso, né? Tentando devolver, né? Vai pegar lá o Evangelho segundo São Mateus, e ao mesmo tempo que é aquela coisa antiga, né? Aquela coisa lá do tempo antigo, lá de Jesus e tal, parece uma vida dos proletários, né? Do sul, né? Do sul de Roma, né? Do sotoproletariado, né? Do subproletários, né? Dos campesinos e tal. Como é que o Pasolini tenta reviver essa vida das pessoas que estão fora do contexto ali da modernidade, que não foram aterradas, né, não estão submersas na modernidade, do que ele vai chamar de neocapitalismo, né, ou neofascismo, né, como pior do que o fascismo do Mussolini, né? Toda aquela história lá do diálogo sobre os vagalumes e tal, né? Ele tenta reviver esse lirismo, né, camponês como algo ainda que existe. Aí, toda a crise da década de 70, né, a fase corsária do Pasolini, é quando parece que ele não consegue mais enxergar essa coisa poética, né, essa coisa camponesa, essa coisa subproletariada que ele enxerga. Ele fala, cara, o neocapitalismo ou o neofascismo, né, que são idênticos, estão acabando com esse fundo, né? Na época dos vagalumes, né, aquela coisa do artigo, na época dos vagalumes você, né, conseguia enxergar, quando na Itália tinha vagalumes, você conseguia enxergar essas luzes, né, dispersas, mesmo apesar da escuridão do fascismo. E agora parece ter uma luz, né, a luz gigantesca da técnica, a tecnocracia e tal, que apagou todos os vagalumes. Eles podem estar até existindo, mas essa luz, esse holofote é tão forte que já não deixa mais a gente ver essa coisa mais, né, natural e tal. Sabe? É uma mimesis, vamos dizer assim, bem realista, né, tentando voltar
a um ponto bem realista, enquanto, por exemplo, o Godard tem uma mimesis assim, um pouco mais intelectualizada, né? Do parisiense e tal, mais técnica, mas nem por isso menos poética e tal. Essa é a diferença quando ele fala, o Pasolini fala do Antonioni, né? Que é um lirismo pado romano, né? E o Pasolini é aquela coisa... aquela coisa até um pouco, vamos dizer assim, meio, como é que é, metida, né? Do cara lá que é o que vive na metrópole, né? Na suposta capital do mundo, uma das grandes capitais do mundo. Então o Pasolini está nesse lado, né? De pegar, de reviver esse lirismo dos povos mais simples. Então passa, né? Passa por isso toda uma discussão gigantesca, né? Imensa. Então se você fosse pegar nessa dissertação de mestrado aí que eu dei como exemplo, né? Essa passagem do narrador, do Walter Benjamin, para o narrador pós-moderno Silviano Santiago, você tem uma discussão imensa que ela é totalmente ignorada, naturalmente, né? As pessoas esquecem completamente que existiu tudo isso ali, né? Que revive discussões, né? Do início do século com Bakhtin, né? E aí isso prejudica muito, né? Prejudica bastante entender essa evolução da narrativa, né, literária, chegando, né, aos dias atuais. Então é só isso, é só essa armadura teórica, né, que eu queria mostrar. Como você sai de um contexto alemão da década de 30 para um brasileiro da década de 80 é uma coisa complicada, mas isso é muito comum, né, no traquejo acadêmico, você dá esses saltos mirabolantes, né, porque são temas, assim, são formas, então às vezes se ignora a passagem do tempo, né? E todo esse discurso indireto livre, toda essa história é uma história muito delicada, detalhada e tal. Então é isso, é importante ver, né, como essa inovação do romance moderno, do romance democrático também, aquela coisa do fio perdido do Rancière, né? Como é que isso, da democratização da palavra, né, no século XIX, que o Rancière identifica, né, no Flaubert, no Dostoiévski também, e outros autores, na Virginia Woolf, né, como isso acontece, como o Bakhtin vai mostrar isso no Dostoiévski, essa democratização da palavra, como é que também essa democratização da palavra, do discurso, ou enfim, da cultura vai acontecer no cinema, vindo quase que diretamente da literatura, com uma grande influência literária. E aí é claro que depois você tem um rearranjo, né, essa moda do cinema todo, ela né, encontra o seu lugar, né, os romancistas também vão encontrando outro lugar. E aí como é que fica? Qual é o saldo disso tudo no final? Então já é uma pesquisa imensa, gigantesca, e que o Silviano Santiago não estava muito a par, né, do que tinha acontecido no pós-guerra, e o pessoal aí orientando não se liga que essa discussão é uma discussão fundamental para se olhar as narrativas literárias, né, as composições literárias hoje, né? É isso.